Só para dar uma ideia de um perfil geral do que vai ser a norma. Tá? Ela vai ser, como a Aninha falou, uma norma que não vai ser certificável. Então, a ISO ela tem dois tipos de norma, basicamente. Normas certificáveis, que trazem uma série de requisitos para a implementação, e normas de diretrizes, que trazem orientações sobre como ela pode ser implementada, mas elas não são orientações fechadas e ela não tem um formato passo a passo. Ela não é aplicável só a empresas, então ela não fala só de responsabilidade social empresarial, ela vai ser aplicável também a qualquer organização que queira utilizar a norma para a sua gestão, ela foca muito na gestão. Ela não tem o caráter de sistema de gestão. O que é isso? Ela não está no formato PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. Isso porque, normalmente, as normas que estão no formato PDCA elas já são muito direcionadas para um formato de certificação, e porque a ideia dessa norma é que ela pudesse ser integrada em qualquer sistema de gestão de qualquer organização, e não que gerasse mais um sistema de gestão dentro da organização, né? Um sistema de gestão só para a responsabilidade social. Não era essa a ideia. Diferente de outras normas ISO, essa norma ela foi construída num processo que misturou naturezas diferentes. Então, ela foi um processo aberto, inclusivo, e que trouxe organizações que não são organizações necessariamente técnicas, são organizações de cunho político. Então, você pega uma gama de agências da ONU que participaram e que discutem e decidem sobre temas como direitos humanos, como questões de comércio, de desenvolvimento. Esses debates dentro dessas organizações são debates políticos, e isso se refletiu. Além disso, você misturou organizações de diferentes segmentos da sociedade. Então, você teve organizações representando trabalhadores e organizações representando empresas. Então, isso deu uma dimensão para o processo diferente de um processo técnico para fazer um documento pautado pela técnica. Nunca se juntou tanta gente de tantos lugares diferentes, seja lugares do globo, quanto de organizações diferentes, de perfis diferentes de atuação, para discutir o que seria responsabilidade social e o que as organizações devem fazer para serem socialmente responsáveis. Um documento guarda-chuva, a referência mais ampla, nesse sentido, a que tem mais legitimidade até hoje, do que seria a responsabilidade social. Ela é bem abrangente, o conteúdo da norma, ela tenta definir até onde vai a responsabilidade social, que assuntos que a responsabilidade social agrega, né? Ela é uma fotografia do que hoje se pôde chegar num consenso, porque a ISO trabalha só em consenso. Então, o conteúdo dela não é necessariamente o conteúdo mais avançado. Em algumas áreas ele é mais avançado, em outras ele é o que se pratica hoje, ele não vai além nesse sentido. Por quê? Porque é o consenso que se conseguiu chegar nas negociações. Para dar um panorama geral sobre o conteúdo da norma, para ter uma ideia, ela está dividida nesses capítulos. Tá? Tem um capítulo de introdução, um de escopo, um de termos e definições, um capítulo que dá como se fosse um capítulo de contexto da responsabilidade social, que é compreendendo o que é responsabilidade social, um capítulo de princípios, um capítulo que destaca duas práticas básicas, que seria uma prática mais de diagnóstico, de como que você reconhece a sua responsabilidade social e como que você engaja com os stakeholders. E aí eu quero dar um destaque, que aí vem o capítulo de temas da norma. Esse é um dos principais capítulos da norma, é de longe o mais extenso, e ele mapeia uma série de temas de responsabilidade social, e aí, dentro desses temas, ele mapeia subtemas, a gente poderia chamar, e dentro de cada subtema ele ainda vai em ações específicas de cada um. É um capítulo muito extenso e é muito rico. É uma das principais contribuições da norma, porque tentou realmente mapear qual que é o campo da responsabilidade social em termos de até onde vai dentro do meio ambiente, até onde vai dentro da área política, de direitos humanos, etc., etc. E é a parte que a gente vai trabalhar hoje. Tá? A gente não vai trabalhar a norma toda, isso seria impossível, porque ela é muito grande, só que a gente vai estabelecer uma relação entre os temas da norma e os temas dos indicadores éticos, os indicadores divididos por tema. Depois tem um capítulo que fala especificamente sobre como a responsabilidade social deve ser integrada na organização em termos de processos, sistemas e etc. E, por último, a norma traz um anexo com uma lista de ferramentas e iniciativas do mundo inteiro, divididas pelos temas, dentro dos subtemas do capítulo de temas, e os aspectos de implementação dentro do capítulo de implementação. Essa aqui é a definição de responsabilidade social da norma.
Então, o que ela diz? Que é a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento transparente e ético que seja consistente com o desenvolvimento sustentável, a saúde e o bem-estar da sociedade, considere as expectativas dos stakeholders, esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com normas internacionais de comportamento, seja integrado por toda a organização e praticado em seus relacionamentos. E aí traz 2 notas. Nota 1 diz que atividades incluem produtos, serviços e processos, e a nota 2 diz que relacionamentos referem-se a todas as atividades dentro da esfera de influência da organização. Então, a norma ela foca muito nos impactos das operações de uma organização nas consequências, os impactos das decisões e atividades que toma. Né? Aí, essa questão do comportamento transparente e ético, a norma enfatiza isso o tempo inteiro. A norma ela se posiciona da mesma maneira que o Instituto Ethos entende de que a responsabilidade social é um caminho para você contribuir para o desenvolvimento sustentável. Tá? E a norma ela é recorrente no tema de engajamento de stakeholders o tempo inteiro, né, como algo cíclico e que repete o tempo inteiro. A norma ela achou uma forma de balancear a legislação nacional com as normas internacionais. Então, ela diz que você deve seguir a legislação local, mas que onde essa legislação pode ser ausente ou ter problemas e etc., você tem que sempre olhar o que as normas internacionais naquele assunto dizem. E a norma foca muito nessa questão dos relacionamentos. E aí, se a gente olhar a nota, relacionamentos, ela está falando de esfera de influência. Esfera de influência foi um conceito utilizado na norma para expandir a ideia de cadeia produtiva. Tá? Então, aqui, basicamente, ele está falando da cadeia de valor, tanto a parte de fornecimento quanto do pós, da distribuição, etc., e outras questões associadas, não só da produção direta, mas a esfera de influência incluiria os outros relacionamentos que estão associados a isso. Tá? E a norma discute muito essa questão de até onde vai a cumplicidade de uma organização com aquilo que os seus fornecedores estão fazendo, e etc. A gente chegou a fazer uma pesquisa com 17 líderes de delegações nacionais e organizações internacionais que fazem parte do grupo de trabalho, e esses líderes deram algumas respostas de quais seriam as principais oportunidades que a norma traria. E uma delas seria consolidar o entendimento sobre o que é responsabilidade social, melhorar a relação entre as práticas locais e as práticas globais, no sentido do que é feito aqui, o que o mundo tem como padrão no assunto, ampliar a responsabilidade social no mercado e facilitar o entendimento das ferramentas existentes. Tá? Vocês podem ver que casa muito com a intenção da nossa atividade.